Olá, meu caro aluno, minha cara aluna, saudações. Eu sou a professora Fernanda Tartucci, estou aqui nesse curso de prática, uma grande iniciativa do SERS, nosso Complexo de Ensino Renato Saraiva, para abordar com vocês temas concretos, temas polêmicos do nosso dia a dia. Vou me apresentar brevemente. Eu sou mestre pela USP, onde eu defendo mestrado sobre mediação dos conflitos civis e depois defendi doutorado sobre igualdade e vulnerabilidade no processo civil, como é que o juiz equilibra a balança diante de litigantes disparatados. Tenho uma atuação docente muito intensa, sou professora aqui em São Paulo, no mestrado e doutorado da FADISP, um programa de pós-graduação em estrito sensu aqui na capital de São Paulo, e sou também professora em cursos de especialização, né, cursos de pós-graduação lato sensu em direito civil, processo civil, processo do trabalho. E atuo bastante, então, né, em volta do Código de Processo Civil, das suas principais instituições e também da mediação. Sou mediadora aqui em São Paulo, numa instituição privada chamada Falec Associados, e também integro a lista de mediadores da Câmara de Comércio Brasil-Canadá. Atuo, portanto, na área docente, na área da mediação e também um pouco de advocacia. Como advogada, como professora a gente tem que fazer de tudo um pouco, e como advogada eu atuo na assistência judiciária. Aqui a USP temos ali o Centro Acadêmico 11 de Agosto, que tem o seu departamento jurídico 11 de Agosto. E esse departamento jurídico, desde 1919, presta assistência judiciária à população carente de São Paulo, né? Fomos conveniados com a Defensoria por um bom tempo, com a PAJ, né? Procuradoria de Assistência Judiciária, antes de termos Defensoria, e atuamos, então, nesta área. Eu brinco que ali na assistência judiciária eu aprendo muito com os trash hard cases. Ai, que nome bonito. Mas, na verdade, não é nada bonito o teor. Casos muito duros e trash, né? Muito complicados, muito difíceis, porque as pessoas carentes não têm tempo nem informação suficiente para documentar suas situações jurídicas. Então, elas são praticamente sobreviventes e quando precisam do direito para ter regularizada aqui a sua situação, muitas vezes padecem, sofrem por conta aí da incompreensão pela sua vulnerabilidade. Então, esta aí realmente é uma realidade bastante pungente. Lá também, na ciência judiciária, a gente tem alguns casos de responsabilidade civil, de direito do consumidor, né? E são casos muito inteligentes, muito interessantes, que exigem aqui realmente um olhar especial por parte do operador, do aplicador. Então, o nosso tema hoje, vejam só qual é o nosso tema, está aí no slide: ação indenizatória por inscrição indevida em cadastros restritivos. E aqui já estão, então, aqui os meus localizadores, são todos aí, né? O meu site, fernandotartucci.com.br, meu e-mail pessoal, juízo, hein? Olha lá como fazer com o meu e-mail, nada de correntes nem consultas, né? fetartucci@uol.com.br, o meu Twitter, Fernanda Tartucci, e também no Facebook, Fernanda Tartucci 2. Tenho também uma fanpage professora, que eu também vou alimentando ali aos poucos, certo? Bom, o que a gente tem para falar hoje? Ação indenizatória é um tema, como eu disse, muito rico, né? Eu me lembro que foi uma das primeiras áreas em que eu fiz estágio, foi a área da responsabilidade civil. Eu era, então, estudante, tinha 19 anos, e fui trabalhar aqui na Prefeitura de São Paulo, né, no setor, na Procuradoria Judicial, que trabalhava a responsabilidade civil. É muito interessante, mas é árdua, especialmente essa área, porque nós temos uma situação muito delicada, que é a demonstração do nexo causal. Então, aqui é um tipo de matéria em que a gente tem que analisar tanto o direito material como o direito processual com esmero, com cuidado. Então, vejam que eu separei de temas para a gente abordar hoje. A gente falar, então, um pouco de responsabilidade civil e direito do consumidor. E, então, finalmente, vamos falar da ação indenizatória por inscrição indevida em cadastros restritivos. Nós vamos trabalhar aqui uma petição inicial em detalhes, abordando tanto o direito material como o direito processual, certo? Quero começar dizendo que responsabilidade civil é uma matéria que vem regrada no Código Civil, né? A partir do artigo 927 e seguintes, a gente já tem ali algumas regras interessantes a respeito da indenização. Já o direito do consumidor tem a legislação própria. Então, essa é uma matéria em que a gente vai trabalhar no plano de direito material com esses dois grandes diplomas legislativos, o Código Civil e também a lei consumerista. É importante ir dosando essas duas possibilidades sempre que for importante, sempre que for possível, né? E a petição inicial é a peça mais importante do processo, né? Tanto é que ela traz aqui no seu nome já a expectativa, petição, os antigos chamavam de petitório, que é, na verdade, o reduto do pedido. Eu costumo brigar com os meus alunos que se tudo der certo na sua vida, o juiz vai falar o seguinte: nossa, perfeito, é isso, uma petição inicial, como bem disse, a petição inicial. E aí, no dispositivo da decisão, vai haver uma correspondência com o pedido da sua petição inicial.
E o juiz vai dizer no dispositivo, ante o exposto, julgo totalmente procedente para, acolhendo todos os pedidos da petição inicial, declarar, condenar, constituir, tudo de bom na vida de alguém. Por isso, a petição inicial é a peça mais importante do processo, ok? Uma boa petição inicial nos permite um caminho rumo ao sucesso, assim como uma má petição inicial enseja vários perigos que a gente não quer enfrentar na nossa prática jurídica. Então, vamos falar um pouco sobre isso, né? Veja uma reflexão inicial para nós. Falhar em se preparar é se preparar para falhar. Essa é uma frase bem legal, acho que em inglês até fica melhor, né? Fail to prepare is preparing to fail, né? E, na verdade, o que é importante aqui? Sempre que você for preparar a sua petição inicial, for preparar o seu caso, você precisa dominar o seu caso. Então, essa dica que eu vou dar agora vai trabalhar essa análise do caso, a preparação para o caso, a partir de perguntas. Eu vou mostrar para vocês essas perguntas. Depois, eu vou trazer um caso concreto, um caso que ilustra bem esse caso de cadastro restritivo, indevida inclusão no Serasa, no SPC, e aí eu vou responder essas perguntas com vocês. Depois, a gente já vai falar um pouco do teor dessas respostas, né? A gente vai falar de competência, da estrutura da petição inicial. Vou mostrar para vocês uma petição bem completa. A gente vai verificar, ela não é só uma ação indenizatória, ela é uma ação que traz mais pedidos na tentativa de atender o cliente, a pessoa, enfim, que precisa dessa resolução desse conflito, dessa sua crise na sua vida. Muito bem, então vamos lá. Essas perguntas que eu vou mostrar para vocês agora, elas são perguntas que a gente geralmente usa em estudos de casos, que, como eu disse, são vetores interessantes para vocês considerarem quando vocês forem preparar a estratégia do caso. Você, como advogado, a gente sempre diz isso, né? Você é o primeiro juiz da causa. Você tem que analisar qual é o seu cenário e debater com o seu cliente, né? O cliente, algumas vezes, ele terceiriza para o advogado e fala, o advogado está cuidando. Sim, mas ele está dando voz, né? Advocar é dar voz àquele teor, àquela pretensão. Então, é muito importante um alinhamento do advogado com a parte. Já conscientizar isso desde o início. Olha, a gente vai precisar conversar, a gente vai precisar estar em contato, porque realmente a gente vai ter que responder aqui a vários pontos durante o processo. E, principalmente, o nosso objetivo é convencer o juiz, convencer o magistrado de que você tem razão, de que você merece essa proteção jurídica. Então, muito importante tudo isso. Certo? Vamos então para essas perguntas. Vejam só as perguntas que eu trouxe para vocês. Na identificação do caso, vocês podem ter elas como um roteiro. Então, primeira pergunta, quem? Segunda, contra quem? Terceira, o quê? Quarta, por quê? Quinta, como? E sexta, onde? Ok? Essas são as perguntas que você tem que, na verdade, ter bem respondidas quando um cliente te contar uma história. Você tem que ser, vamos dizer, apto a responder essas perguntas, ok? Então, eu às vezes pego meus estagiários, como eu comentei com vocês, atuo lá na ciência judiciária, e aí eu começo a perguntar. Eles me contam, olha, eu conversei com o assistido, ele relatou o caso, tá? Por quê? Como? Onde? Contra quem? De que jeito? O estagiário ficou assim, nossa, calma. Eu falei, calma, não. Você tem que dominar o caso. Você não sabe responder nem para mim, e nós vamos trabalhar sua petição, que dirá a gente convencer o juiz. Né? E volta e meia, isso aqui dá dúvida. Por quê? Né? Eu vou dar um exemplo, né? A gente atua bastante direito de família. Às vezes acontece isso. O pai buscou a criança, não devolveu, já faz 3 semanas. E a mãe agora está desesperada. Falei, agora está desesperada? Por que ela não buscou antes a criança? O que aconteceu nessas 3 semanas que ela ficou em berço esplêndido, tranquila, e agora ela quer vir? Porque eu vou pedir uma tutela de urgência para o juiz. Se o juiz achar, escuta, mas agora, um mês depois, até a gente preparar a petição, né? Então, vai lá perguntar, tem alguma coisa que não está aparecendo, né? Então, isso é muito importante. Nós, como destinatários aqui das primeiras informações, temos que ir apertando nosso cliente, falar, olha, me explica por quê, como, onde, de que jeito, de que forma, né? E aí a gente vai ver que, tecnicamente, tem outras respostas. Essa primeira identificação que a gente faz com o cliente é uma identificação fática. Vamos entender com o cliente como ele fez, o que ele vislumbrou, qual é a razão aí da resistência, por que o outro lado, por que a gente tem que ir contra essa pessoa? Por que o outro lado não quer te entregar o que você está pedindo? Né? Isso é interessante, gente, porque às vezes o cliente se vitimiza. Eu sou uma vítima, ninguém me atende. Calma, como assim? Você não fez nada 100% certo? Você... Nossa, não existe pessoa assim praticamente, pessoa que não ficou nervosa e não redarguiu e também não aprontou. Doutora, falando a verdade, eu também aprontei. Então. Muito importante entender tudo isso. O porquê, as resistências. A gente tem que imaginar que é como se a gente fosse um médico
cuidando de uma doença, a gente tem que conhecer todas as causas, claro, tentar, né, identificar as causas, os sintomas e o que é que está acontecendo para tentar identificar a melhor forma de tratar esta doença. Na parte jurídica, nós não temos doença, nós temos conflito, né? O conflito, ele é esta tensão que envolve essas pessoas. Por isso, nós temos que fazer um diagnóstico muito preciso. Se a gente não faz isso antes, a gente acaba completando as peças desse quebra-cabeça, que acaba sendo isso, né? A gente tem algumas peças e a gente vai montando isso ao longo do tempo. Às vezes a gente preenche essa peça faltante na audiência, na frente do juiz. O seu cliente confessa que aprontou bem na frente do juiz. Quem é advogado militante já deve ter passado por isso. Eu já passei, quase entrei debaixo da mesa. Porque lá na frente do juiz o cliente vai e me apronta e diz que aprontou e confessa. A gente não sabe o que fazer, porque o juiz olha pra gente e faz assim, tipo, também não sabia, né? E claro, improcedência, né? Esse dia foi um dia muito intenso, em que o cliente aprontou e, enfim, eu não sabia, né? Foi improcedência, saiu sentença na hora, o juiz já ditou ali, né? Que outra coisa poderia sair, né? Se não isso. Então, tomem muito cuidado com isso, né? O cliente, às vezes, ele resiste. Não, doutor, é isso mesmo. Então, olha, pense um pouco. Veja, eu preciso, não posso cobrir as coisas na frente do juiz. Você me conte tudo, porque uma hora isso pode vir à tona. Isso pode ser descoberto no pior cenário possível. Eu preciso estrategicamente ter as informações para ver como é que eu vou manobrar para que isso efetivamente seja passível, né, de resolução e de menos exposição. Então, isso é muito importante que você tenha essa clareza e que você sensibilize o seu cliente sobre isso, porque muitas vezes o cliente, francamente, não tem essa dimensão, né, claro, entende, e às vezes fica tentando criar um aliado, né, na figura do advogado e acaba, sem essa noção muito evidente, acaba prejudicando a estratégia do próprio caso. Muito bem, então vamos lá, eu falei para vocês, agora nós vamos começar um caso, que é um caso que vai nos iluminar aí na identificação dessas perguntas e dentro desse olhar técnico nós vamos mostrar uma preparação correta, perfeita, vou mostrar para vocês uma super demanda que pode buscar resolver o problema desse nosso assistido, certo? Eu falei assistido porque eu estou assistente judiciária, né? Mas desse nosso cliente, desse nosso representado, muito bem? Vou trazer esse caso para vocês, esse caso é em homenagem a uma pessoa lá da minha cidade natal, eu sou mineira de Passos, Minas Gerais, e esse é um nome muito curioso que eu aprendi lá. Eu gosto muito de nomes curiosos, viu, gente? Volto mesmo os meus artigos, as minhas aulas, eu trago esses nomes diferentes, porque eu quero homenagear a criatividade das pessoas que realmente, né, conseguem conceber nomes diferentes. Então, vou trazer já um nome especial para vocês conhecerem esse caso. Muito bem? Vamos então lá? Vejam o caso. Dalgleison teve furtada uma das suas folhas de cheque. 2 meses depois, um fraudador com ela realizou compras no mercado X no valor de R$ 2.500, tá? Gostaram do nome? Caprichado, hein? Dalgleison. E Dalgleison tem um caso que é muito recorrente, né? Ele perdeu documentos pessoais, no caso aqui ele perdeu mais do que isso, ele perdeu também as folhas de cheque e ele acabou tendo um fraudador utilizando esse seu cheque para fazer compras em um certo mercado, o mercado X, né? E R$ 2.500 foi o valor deste prejuízo. Vamos lá, continuando? Como não havia provisão de fundos, o cheque foi devolvido. Não obstante a informação do banco de que esse cheque foi objeto de furto, o Mercado X enviou o nome do autor ao Serasa e ele passou a sofrer restrições de crédito, tá? Então vamos parar um pouco aqui e já falar um pouco sobre isso. Professora, mas as empresas fazem isso? Quer dizer, elas têm uma informação que é objeto de furto e mesmo assim elas negativam o nome? Pois é, acreditem, o Brasil tem às vezes uma estrutura empresarial. Muitas empresas não têm um órgão de comunicação eficiente entre os diferentes setores, né? Então a informação do financeiro não chegou no jurídico, o setor de cobrança não tem uma comunicação eficiente, então algumas vezes isso acontece. Mais do que gostaríamos até, né? Dou um exemplo a respeito disso, que parece incrível, mas eu estou fazendo uma terceira ação de obrigação de fazer, né, para tirar o nome, né, dessa negativação, contra um grande banco aqui né, do Brasil, que pela terceira vez negativa o assistido, né, lá da assistência judiciária, pelo mesmo débito. Detalhe, já pago. Ele comprou um carro usado em 30 parcelas, o banco cismou, que a 18ª ele não pagou, e fez uma ação de busca e apreensão desse veículo. Esse assistido ele é muito linha dura, né? Porque quando chegou lá o oficial de justiça para levar o carro, ele acorrentou o carro na garagem para o oficial de justiça não levar o carro. Vejam que hardcore, ele acorrentou nas grades e tal. E enquanto o oficial de justiça nervoso foi chamar a polícia, né?
ele foi lá dentro procurar e achou o recibo. Olha, você está me cobrando essa 18ª parcela, então aqui as 30, eu paguei todas, né? Graças a Deus era um cliente dossiê, né? Eu costumo brincar que a maior parte dos clientes não costuma ser assim, né? Eles não costumam ter uma pastinha com tudo organizado, mas esse tinha. E ele mostrou para o oficial de justiça, o juiz falou, olha, bom, então eu vou dizer que você me mostrou o recibo de pagamento, vou avisar o juiz e aí a parte diz o que quer. Nessa mesma demanda, a gente então se defendeu, pediu danos morais, porque dada a perturbação, a pessoa, né, afetada, tendo que fazer uma cena como essa na sua vida, e a gente ganhou R$ 5.000 de indenização por dano moral. Alguns meses depois, de novo a carta de cobrança, dizendo que vai entrar com uma demanda de novo. A gente informou o juiz, disse que tinha que ser uma nova demanda, fizemos uma nova demanda, e aí, dessa vez, o banco foi condenado, chegou a negativar o nome dele, acho que a R$ 15.000. E aí estávamos lá tranquilos, de repente veio uma terceira comunicação dele, dizendo, olha, de novo, eu não aguento mais. E ficam ligando, né? Quem vive aí no mercado de consumo sabe que quando existe algum apontamento, ainda que indevido, você recebe ligações do call center, lá, do telemarketing, de manhã, tarde e noite. Né? Então, às vezes, parece que eles querem mesmo que você se perca pelo cansaço. Né? Vencido pelo cansaço. Tá bom, eu pago esse trem. Né? Então, isso já aconteceu comigo até. Uma vez eu tive um apontamento indevido, um cartão aí me cobrou um seguro e eu falei que depois eu ia ligar para resolver. Tive alguns contratempos na minha vida e aí uma coisa que era R$ 18 virou R$ 200. E onde eu resolvi, tinha passado alguns meses, né, tive vários contratempos na minha vida, eu não fui olhar isso. No final tinha 200 e poucos reais, eles me ligavam tantas vezes que eu falei, tá bom, eu pago 200 conto. Depois eu vou discutir isso aqui, porque a minha vida segue, eu não posso ficar. Pergunta se eu vou discutir. É a preguiça de entrar com ação na justiça por R$ 200, né? As pessoas não acabam não fazendo. Então, é isso que eles querem, no final das contas, né? Eu acabei caindo na esparrela. Então, em alguns casos, a pessoa aguenta, outras a pessoa não aguenta. Então, nesse caso, o assistido falou, olha, eu não aguento mais, eu quero que pare de ter importunação. E a gente moveu uma terceira demanda, dizendo, olha, excelência, é o mesmo débito. Eu quero uma ação de obrigação de não fazer, sou pena de multa diária. Né? E é interessante esse caso, porque o assistido falou, eu não quero dinheiro mais. Tá bom, eu já tive 5.000, 15.000. Eu não quero ficar ganhando dinheiro sobre isso, eu quero sossego, ele é um senhor de idade. Eu não quero ficar com pessoas me ligando. Né? Então, a gente propôs essa terceira ação. E agora, a gente foi procurar para fazer um acordo. E aí, ela ofereceu lá mais R$ 5.000. E aí a gente disse, ok, a gente aceita. Mas não é isso mais importante. A gente quer uma obrigação de não fazer, que vocês se comprometam a não negativar de novo, sob pena de multa. Né, que você, cada vez que importunar o cliente, R$ 1.000, para ver se organiza essa comunicação interna dessa empresa, desse banco, para parar de comunicação. Aí a moça falou, não posso, eu só tenho R$ 5.000. Eu falei, bom, então, desculpa, nós precisamos de uma obrigação de fazer para o juiz obrigar. Eu só trouxe esse caso, fiz esse parênteses para mostrar para vocês o seguinte, que bagunça empresarial, infelizmente, é recorrente. Então, é uma falha mesmo, né? E, para reconhecer essa falha, muitas vezes as instâncias internas também não conseguem se comunicar direito, ou nem tentam, né? E falam, você está devendo, o senhor pode estar providenciando o pagamento, você é maltratado no telefone. Então, por conta de tudo isso, a situação acaba, né, se perpetuando. Vamos continuar no caso do Dal Gleison, veja o que aconteceu mais com ele aí. A casa da Gleison era recém-construída e ele perdeu ao menos 2 promoções em que ele compraria itens de acabamento por valores mais baixos, com desconto para pagamento à vista de R$ 5.000. O que aconteceu? Além disso, ao saber que seu nome estava negativado, ele reagiu furiosamente, negando o fato e passou por constrangimentos na loja de materiais de construção, até descobrir que realmente o Mercado X o havia taxado de mal pagador. Então, como advogado da Gleison, haja em prol de seus interesses, tá? Então, o que a gente teve nesse cenário da Gleison? Então, ele precisava de crédito no mercado, afinal de contas, ele estava tentando negociar para terminar de construir sua casa. Se vocês já passaram por essa experiência também, percebem, a fase de acabamento da reforma, da obra é infernal, você já está no limite da paciência e do dinheiro, né? Porque sempre que você faz uma provisão de uma reforma, você acha que vai gastar X, e a chance de gastar 2x ou 3x é muito grande. Né? Então, a fase do acabamento tem esse nome na toa. É acabamento da própria casa e da própria pessoa. A pessoa está acabada. Né? Então, foi justo nesse momento em que ele ficou sensível, porque ele estava negociando, se eu te pagar à vista, né, eu vou te pagar com cheque. Meu senhor, não tem cheque bom, né? O senhor tem um nome negativado na praça. Então, ele passou por isso, ainda fez um rebu, fez um escândalo, porque ele achou que era mentira, tratou todo mundo quando ele foi ver a verdade. Tinha um apontamento que ele ignorava, que ele desconhecia. Então, agora nós temos que resolver o problema do Dal Gleison, certo? Então, vamos ver agora
dentro daquela estratégia que eu ensinei para vocês de identificação do caso, o que, que a gente tem que responder aqui para a gente poder montar a nossa petição inicial de uma forma perfeita, correta, a maior facilidade possível para ajudar o juiz a reconhecer o direito. Ok? Então vamos lá, vamos começar? Então, na identificação, primeira pergunta, quem? E aí você tem que analisar. Atente para a legitimidade. Quem é o seu cliente? Ele é casado ou ele vive em união estável? E se sim, isso repercute? Analise com cuidado, ok? Então, aqui a situação é um pouco mais simples neste caso, mas fica essa dica para casos mais complexos, né? Às vezes no direito imobiliário, por exemplo, a pessoa ser casada impacta na hora de promover ação. Aqui não. Aqui é um negócio jurídico pessoal. Ele foi, né? Teve o seu objeto furtado, ele foi apontado como consumidor quando ele não é. Então, é algo mais simples. O seu cliente é da Gleison, né? Ele é maior, capaz? É, uma pessoa maior, capaz. Então, ele não precisa ser representado nem assistido por ninguém. Então, isso é tranquilo. É casado, vive no estável? É, você pode até perguntar para ele, né? E pergunta, escuta, esse cheque era só seu? Esse cheque era seu da sua companheira, seu do seu marido? Qual era a história desse seu cheque? É importante entender, porque às vezes pode ser interessante incluir. Olha, o cheque era meu, da Gleice, da minha esposa, Rosenita. Bom, então vamos ver, vamos estudar, vamos colocar, não vamos. Nesse caso, não, era só da Gleison mesmo, então é tranquilo, tá? Então, eu quero que vocês lembrem-se disso. Ah, professora, ser casado, ter união estável. Em termos de casamento, a sua representação processual, na verdade, pode impactar se forem ações de direito imobiliário, ok? Então, o artigo 10 do CPC vai dizer isso. Olha, você precisa considerar esse cenário, né? Se por acaso você tiver uma união estável, aí a jurisprudência já não aplica a mesma ideia. Mas, em princípio, sim. Estou falando do artigo 10 do CPC, né? Recente, do CPC de 73, mas tem correspondente exatamente no mesmo sentido no novo CPC, tá? Então, é só pegar uma tabelinha de correspondência, você vai verificar, o artigo 10, ele tem o correspondente no CPC novo, então não tem problema nenhum. Mas fiquem sempre atentos a isso. Quem é o meu cliente? Quem é a pessoa que eu vou representar, né? E a partir disso você vai fazer a sua estratégia. Tudo bem? No caso da Gleice, não tem problema nenhum. Então, continuando, olha só. Contra quem? Veja exatamente quem é parte nessa relação jurídica, né? Quem causou o dano, no caso da responsabilidade civil. Evite demandar erroneamente para não ensejar sucumbência ao cliente, tá? Isso é muito importante. O que a gente tem que analisar aqui? Numa ação que envolve responsabilidade civil, algumas vezes você tem outras pessoas que estão nessa história, mas você precisa identificar quem é o causador do dano, ok? Nós não queremos uma parcial procedência, isso tendo que pagar a indenização, né? Na verdade, tendo que pagar os ônus da derrota porque você acionou erroneamente. Então, vamos pensar nesse exemplo da Gleison, né? O cheque foi comunicado ao banco que esse cheque havia sido objeto de furto. O banco fez sua parte, não fez? Porque conheço muita gente que fala assim, opa, tem banco, põe o banco na roda. Sabe, o banco que tem dinheiro, o banco responde. Mas vejam bem esse caso, o banco responde? O banco, na verdade, foi informado, deu a informação para o mercado X, ele não é o responsável, porque, na verdade, ele fez sua parte. Então, não vamos inserir o banco. Ah, professor, mas o banco tem dinheiro. Pois é, tem dinheiro, mas daí? Não é porque ele tem dinheiro que ele vai responder por caso em que ele não é responsável. Então, fiquem atentos para isso, tá? Pensem bem em quem é realmente o responsável. Não sejam metralhadoras giratória. Ah, mas no direito consumidor, algumas vezes tem o comerciante. Estudem o artigo 14, o artigo 12, o artigo 13 do Código de Defesa do Consumidor. Quando é que o comerciante responde? É melhor ir só contra o fabricante? Vá contra o fabricante apenas. Não seja aí alguém que sai fazendo, porque é isso. Você vai impor um ônus da sucumbência ao seu cliente à toa. Isso vai repercutir nos honorários do advogado também de forma despicienda. Então, fique bem atento para isso, identifique exatamente quem é a pessoa que deve responder e que deve, portanto, participar aí deste seu processo. Muito bem? Continuando, o que quer? Isso é muito importante, tá? Este é o seu pedido ou os seus pedidos. Então, o que está querendo aqui? Será que você quer só uma indenização? Ou você quer mais? É importante declarar a inexistência da relação jurídica. Então, vamos falar um pouco sobre isso. Muitas vezes eu vejo isso, né, em casos de negativação indevida, as pessoas falam, eu quero indenização. Eu quero uma indenização no sentido de que me pague os danos morais. Né? Vamos considerar o exemplo daquele meu assistido, que eu contei para vocês que
na verdade, colocou o seu carro acorrentado na garagem. Bom, tá bom, ele ganhou indenização. E aí? Não ficou declarada que a dívida não existia com força de coisa julgada. Ficou, claro, incidental no processo. E continua a haver agora ação. Fiz uma outra ação de obrigação de fazer, não adiantou. Agora fazer uma terceira ação declaratória de inexistência. Então fica essa dica, pode ser interessante para já resolver o problema do seu cliente, já colocar ali uma ação declaratória como pedido principal. Veja, na ação indenizatória você vai discutir isso, que é indevido, que, portanto, houve um ilícito e deve responder pelo dano. Mas que tal você considerar ainda um cenário principal em que isso seja reconhecido? Declaratório de inexistência de relação jurídica. Eu vou fazer isso no nosso caso do Gleison, porque me parece que é mais interessante, ok? Para já ficar tudo resolvido sem poder ter problemas adiante, porque aí fica imunizado pela coisa julgada, pelo efeito de imutabilidade e indiscutibilidade inerente à coisa julgada, certo? E aí tem uma outra pergunta também, olha só, que eu indico para vocês. É essencial contar com uma medida de urgência? Por que isso, gente? Porque, tudo bem, eu vou tirar o nome do Gleison, mas quando? Isso é relevante, quer dizer, nós não podemos esperar o tempo do processo. Então, muitas vezes, eu vou preciso contar aqui com uma medida que já salvaguarde, que já traga uma possibilidade disso. O Código de Defesa do Consumidor ele é muito bom, porque ele tem aí um cenário bem interessante de tutela de urgência, artigo 84, que nós vamos ver depois, né? Então, vamos ficar atentos em relação a isso. Isso é possível. Num cenário indenizatório, muitas vezes você não precisa, né? Às vezes é só você ter a responsabilidade a ser cumprida oportunamente. E eu trouxe algumas nomenclaturas possíveis. Vejam só. Nomes possíveis de demandas em que você vai ter pretensão indenizatória. Ação condenatória, ação de indenização por danos materiais ou morais, ação de ressarcimento, ação de perdas e danos, um outro nome é ação de reparação de danos, né? Essas são nomenclaturas para as demandas em que você está pedindo só a indenização. Quando você vai pedir declaratória de inexistência, acumulada com reparação de danos, aí você vai fazendo um nome maior, né? Um nome mais amplo. Vejam o grande nome que eu coloquei no caso da Gleison. A ação declaratória de inexistência de relação jurídica, cumulada com obrigação de fazer e reparação de danos com pedido liminar de antecipação de tutela. Professora do céu, Virgem Maria. Por que eu fiz isso? Eu quero declarar inexistência em relação jurídica, para dizer que ele nunca celebrou esse contrato. Eu quero a obrigação de fazer, no sentido de evitar a negativação, né? Tirar esse nome dele, esse fazer, e já estou dizendo o seguinte, é para tirar esse nome dele, esse é o fazer que eu quero, e eu quero evitar novos, sou pena de multa, né? A obrigação de fazer tem essa vantagem, você tem a chance das multas para dar esse caráter inibitório. E eu também quero a reparação de danos, obviamente, porque esse prejuízo todo vai precisar ser sanado, com um pedido liminar de antecipação de tutela. A minha antecipação de tutela não vai ser para o pagamento do valor da indenização que eu estou pedindo, mas para ter esse fazer, que é essa retirada do nome dele lá, tá? Então, eu fiz aqui, no nosso caso da Gleison, uma acumulação objetiva. Eu pedi não só a indenização, mas num contexto maior, eu pedi também outras pretensões. Isso ajuda a imunizar futuros problemas. Como eu tive o trauma aí, né, do caso do nosso assistido acorrentador do veículo, né? E eu estou na terceira demanda, essa é uma demanda que eu trago para vocês que evitaria, concorda? Ufa! Né? Já vou resolver o problema todo numa tacada só. Vou acumular objetivamente uma citação só, né? Então, isso pode ser muito mais eficiente do que só uma demanda indenizatória. Por isso eu trago essa proposta para vocês. Certo? Então, vamos lá. Outra pergunta importante, por quê? Qual é a sua causa de pedir? Aqui, geralmente, vai estar a sua fundamentação de fato, de direito, né? Você vai verificar o seguinte, existe alguma legislação específica que protege o autor? Ou seja, qual a defesa do consumidor, no caso, mas haveria alguma outra, né? E se incide o direito do consumidor, trabalhar as suas regras com destaque aos aspectos favoráveis, especialmente em termos processuais. Então, o direito do consumidor ele tem essa série de prerrogativas que ele dá, né, para o seu querido consumidor, né, prerrogativa de foro, facilitação na hora da prova, nós vamos falar sobre isso, tutela de urgência facilitada, as obrigações de fazer e não fazer. Já viram que eu coloquei um fazer aí justamente para pedir uma tutela antecipada. Então, o nosso papel é olhar quais são as regras favoráveis e usar todas na sua petição para favorecer a entrega do bem da vida para o seu cliente. Isso é algo que vai poder ajudar bastante, certo? Continuando, vejam só. Como, hein? Qual é a petição apropriada a ser apresentada? No caso, petição inicial, né? Existe um remédio processual específico? É o caso de pedir uma medida liminar para buscar proteger o cliente imediatamente?
Então, aqui, essa pergunta é para a gente verificar se não existe, eventualmente, um procedimento especial que pudesse ser pertinente. E lembrar de novo, né? Volta essa pergunta da liminar. Será importante? Será que eu preciso identificar uma medida de urgência para ter uma proteção imediata? Geralmente, sim. E a obrigação de fazer vai ser um mecanismo que vai ajudar nesse ponto, certo? E última dúvida, olha, anotei aí, ó. A regra de prioridade na tramitação, esse também é um ponto importante do como, né? Se você tem um assistido idoso, por exemplo, um cliente idoso, é importante já destacar isso, para que o seu processo já tenha essa notícia, essa informação de que efetivamente merece prioridade na tramitação. Tudo bem até aqui? Então terminamos esse bloco, daqui a pouco a gente volta com mais elementos, vamos falar do onde do endereçamento. Até daqui a pouco.